Ministro, passando aqui para um outro aspecto importante dessa entrevista, a voz do senhor é a principal a se erguer no Supremo contra desmandos praticados na Lava Jato. A propósito, 2024 marca 10 anos dessa operação. E a minha primeira pergunta em relação a isso ao senhor é: o Brasil caminhou, do ponto de vista institucional, em direção a garantir que aquele modus operandi, por exemplo, na relação entre procuradores e magistrados, não volte a acontecer? Acho que demos passos importantes. A própria criação do juiz de garantia, que faz com que o juiz que cuidará do inquérito não cuide do julgamento do caso, acho que é uma medida extremamente relevante e nós precisamos avançar na implementação do juiz ou do juizado de garantia. E é fundamental que todos nós nos mantenhamos ativos para não termos abusos. Eu tenho dito sempre, o combate à corrupção ou ao combate ao crime como um todo não pode envolver cometimento de crimes. E nós vimos que até agora isso tudo não foi devidamente inventariado. Estamos a aguardar um relatório do Corregedor-Geral do CNJ, ministro Salomão, que fez uma inspeção na 13ª Vara de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas os dados que têm sido divulgados revelam, por exemplo, que o dinheiro depositado à conta desta 13ª Vara transitava para lá e para cá, fala-se num movimento de 10 bilhões de reais. Veja que falhamos todos quando não temos um controle sobre isto. Surgiram propostas as mais esdrúxulas que chegaram a ser concretizadas, como a criação daquela fundação do Ministério Público, denominada por vocês de Fundação Dallagnol, que, recebendo recursos da Petrobras devolvidos, eles criariam uma fundação que faria política, quase que um fundo eleitoral em nome do combate à corrupção. 2,5 bilhões. Aqui em Brasília também se insetou uma outra iniciativa com base naquela operação Greenfield, em que também se destinariam 2,5 bilhões para o combate à corrupção, envolvendo, então, a Transparência Internacional e a FGV, então representada pelo professor Joaquim Falcão, e depois a própria FGV repudia, a FGV Central, a presidência, repudia esse acordo. Mas vejam, portanto, que nós, no Brasil, produzimos também uma singularidade, que é a de que supostos combatentes da corrupção, cuidavam de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de administrar fundos, o que é extremamente preocupante. Nesse campo, inclusive, também a cooperação internacional, e aí vem americanos, suíços, se dá também de maneira esdrúxula. Já houve decisões no sentido de anular as provas que foram carreadas aos autos a partir de transportes que não respeitava a chamada custódia das provas. O ministro Lewandowski, num despacho célebre, gravou isso e chamou a atenção para isso, e fornecimento dessas informações por agentes americanos ou pessoas que faziam essa atuação, essa chamada revolving door, saíam das posições de agentes públicos nos seus países e vinham oferecer trabalho, como acontece, isso aparece na Vaza Jato, aos supostos corruptores no Brasil. Acontece até com alguém destacado da Procuradoria Suíça. Tudo isto mostra que quase que se criou
haver um Estado paralelo nesse contexto. Não é? Isso é extremamente grave e precisa ser, de fato, revolvido, visitado. Acho que nós precisamos, acho que o judiciário teria que fazer aqui aquilo que vocês defendem para o passado, uma comissão de verdade, da verdade para essas questões. É preciso que nós saibamos o que de fato ocorreu para que isso não mais se repita. Num relatório parcial dessa correição conduzida pelo CNJ em tribunais da Lava Jato, o Conselho chegou a mencionar o termo gestão caótica de recursos por parte da operação, em se tratando de delações, dinheiro de delação premiada, de acordo de leniência. E há, ministro, no Supremo diversas ações a questionar a validade de acordos de leniência firmados por empresas com o Ministério Público Federal na Lava Jato. O senhor entende que essas tratativas carregam os mesmos vícios, os mesmos métodos adotados na negociação de delações premiadas na operação? É preciso que examinemos isso com todo o cuidado e com toda a profundidade. A rigor, como se sabe, a lei não previu competência para o Ministério Público fazer a leniência. Isto é uma criação. Entendendo que podiam fazer a delação, também poderiam extraíram do sistema essa competência, o que já suscita dúvidas. E depois toda a discussão sobre os critérios que adotaram. E às vezes nós temos aí muitas perplexidades nesses acordos que foram feitos com o Ministério Público da União e também com a CGU e com a AGU. É preciso entender tudo isso num contexto mais apurado. Acho que é importante que isso seja questionado, porque, de fato, isso teve consequências para a nossa economia como um todo. E, ao fim e ao cabo, o que se viu? Um projeto que se revelou um projeto político. Se dúvidas houvesse, o chefe da chamada Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba se elege depois deputado federal, hoje o deputado federal cassado. O chefe da 13ª Vara Federal em Curitiba se torna ministro de Bolsonaro e combina a ida para o governo ainda entre o primeiro e o segundo turnos, segundo dados existentes, e depois se torna senador pelo Paraná. Tudo isto mostra que, a rigor, era um projeto político, e as falas sobre o uso desses fundos e dos recursos diziam respeito à ideia de subsidiar as ações. Vamos eleger uma bancada de pelo menos 70 parlamentares. Veja que o maior partido com representação no Congresso Nacional tem 100 parlamentares, portanto, era algo bastante pretensioso. Levaram à derrocada todo o sistema político brasileiro. Por isso se explica também a eleição de Bolsonaro, que logrou apresentar-se como alguém que não pertencia a nenhuma corrente partidária organizada, ninguém que fosse ou pertencesse ao establishment. Então, é preciso entender isto nesse maior detalhe, nessa maior configuração.